O Xinga Fala Fala, que vocês talvez conheçam como Silas Malafaia, tá um pouco desesperado. Por que ele tá tão desesperado? Porque ele tá acostumado a pegar o telefone e dar bronca no Bolsonaro, a ter influência junto ao Bolsonaro. Ele está acostumado a ser uma iminência parda dentro da política brasileira. E hoje ele está completamente escanteado. Perdeu completamente essa capacidade de articulação. E aí você pode me perguntar, perdeu por quê? Bom, eu vejo que ele perdeu porque ele apostou no cavalo errado. E vejam vocês como o fala-fala muda de posição de acordo com o tempo. Até determinado momento, o fala-fala era uma das pessoas que mais falavam contra o Tarcísio. Vejam que coisa mais interessante. Em junho de 2024, por exemplo, o fala-fala, após o Tarcísio ter oferecido um jantar, ter ido a um jantar oferecido pelo Luciano Huck, disse o seguinte: o cara ia a um jantar na casa de um inimigo político? Isso significa intimidade? Conversa mais chegada? Já sabemos a real intenção desse sujeito? Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio e querer que Bolsonaro fique... Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio de querer que Bolsonaro fique inelegível até 2026. Vejam, está extraído aí da imprensa, que Malafaia estava dizendo que desconfiava que Tarcísio trabalhasse para que Bolsonaro ficasse inelegível. Malafaia, fala, disse isso. Quero ver dizer que não disse. Em agosto do ano passado, durante uma manifestação na Avenida Paulista, o fala-fala criticou a ausência do Tarcísio e disse que o Bolsonaro era insubstituível. De novo, não quero cometer o erro aqui, não vou fazer edição maldosa, não quero cometer o erro de fazer nada além de dizer a citação do pastor Xinga Fala. Disse ele: cadê aqueles que diziam ser opção no lugar do Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que estão? Era para estarem aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Que até aqui Bolsonaro era insubstituível. Agosto do ano passado. Imagina vocês, quem tem um pouco mais de 7 meses, 8 meses de idade, deve lembrar disso. No mesmo mês, o pastor também disse que Tarcísio quer ganhar bolsonarismo, mas é omisso com Bolsonaro. Palavras dele, estou repercutindo a manchete da BBC. Ou seja, às 11h59 da noite, o Malafaia era um guerreiro contra o Tarcísio. Dizia que o Tarcísio queria botar o Bolsonaro inelegível, criticou por se colocar como oposição contra o Bolsonaro, disse que ele era omisso, e daí, meia-noite, a magia aconteceu. Eis que Bolsonaro é preso. Vai para a prisão domiciliar. E aí, rei morto é rei posto. E hoje eu vou expor para vocês. Eu não queria, eu estava quieto no meu canto, mas hoje vamos expor para vocês. Porque o Malafaia se encontrou com o Tarcísio às vésperas do 7 de setembro. E algo aconteceu nesse encontro. E vejam, não estou aqui falando de o encontro é público e incontroverso. Também é pública e incontroversa a postura do pastor Xinga Fala a respeito do Tarcísio. A mudança é brutal. Bom, eu posso e vou fazer algumas especulações, mas vou deixar as especulações para alguém que não é simpático a mim, alguém que nunca concorda comigo. Eu vou deixar as especulações para o UOL. O que diz o UOL? Que Malafaia estava em busca de sobrevivência política. E o que a gente ouviu sobre os bastidores? O que se comenta em torno dessas reuniões? Que naquele momento havia sido discutido quão benéfica seria e sacramentado com o apoio do pastor uma chapa à presidência da República, uma vez que Jair tinha acabado de ser preso, uma chapa Michele, vice, Tarcísio, presidente. O que agradaria muito ao pastor Fala, porque dizem que é uma pessoa de grande influência junto a Michele. E é disso
que parece que o pastor Fala gosta, ter influência. Parece que está desesperado porque perdeu a influência. E quando o Flávio Bolsonaro anunciou a sua candidatura, ele foi uma das viúvas mais histéricas de todas. Praticamente uma carpideira. De novo, não querem acreditar em mim? Vamos aos fatos, vamos às aspas deles. Malafaia diz não engolir a candidatura de Flávio, defende Tarcísio e vira alvo de Eduardo. Outra manchete. Malafaia critica a candidatura de Flávio e defende chapa Tarcísio Michele. Malafaia abre fogo. Flávio é erro. Tarcísio é solução. Malafaia critica a decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à presidência. Comigo não cola. Malafaia critica amadorismo de Flávio e aposta em Tarcísio para a presidência. As falas não são minhas. A sorte que nós temos, como nós vimos no programa de hoje, é que o pastor Fala só fala merda. A capacidade dele de análise política é a mesma de um chimpanzé. É muito articulado, é ótimo apologeta, mas não tem visão política nenhuma. E tem também muita opinião volável sobre muitos assuntos. Inclusive sobre mim e sobre o Eduardo. Vejam, eu tenho idade para me lembrar dessas falas aqui do próprio pastor Fala. E em vez de aspas, dessa vez, vamos ouvir na própria voz do pastor. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor. Desculpa, esse era o vídeo do pastor Fala elogiando o nosso trabalho que levou a carta do Trump ao Bolsonaro? Sabe por que eu não tô surpreso? Não só porque eu vi esse áudio, mas porque até este momento eu tinha uma relação muito boa com o pastor Fala. A gente se falava com enorme frequência, não vou dizer enorme frequência, mas com alguma frequência. Na verdade, há não muitos meses, o pastor Fala ficava me mandando o videozinho dele dublado com inteligência artificial e ficava pedindo para que o Eduardo e eu levássemos o vídeo para a atenção dos nossos contatos nos Estados Unidos. O pastor, que agora parece tigrão e parece nos criticar muito o Eduardo, não era crítico ao nosso trabalho aqui não, pelo contrário, ele se colocava como um aliado. Mas, como muda de opinião de acordo com a maré, achou que a repercussão das tarifas, que não foram colocadas por nós, você sabe, tinha sido, na visão dele, desfavorável. E aí o que faz xinga Fala, muda de opinião mais uma vez e passou a fazer, inclusive, o vexame de criticar vocês, pessoas de bem, que tinham ido à manifestação de 7 de setembro com a bandeira dos Estados Unidos. Isso, obviamente, logo depois da reunião dele com Tarcísio e já embarcado na ideia de Tarcísio com Michele de vice, cujo maior adversário, naquele momento, era justamente a ideia da candidatura do Eduardo Bolsonaro. Agora, depois de dizer que com ele não ia colar, que o Flávio era um amador, que o Flávio era um erro, agora este mesmo sujeito quer que as pessoas que idealizaram e viabilizaram a candidatura hoje extremamente bem-sucedida do Flávio Bolsonaro, mais especificamente do Eduardo, o xinga Fala quer dizer o que essas pessoas devem fazer. Veja o que diz. Xinga Fala. Silas Malafaia diz que Eduardo calado ajuda mais na campanha de Flávio do que falando asneira. Logo ele. Vejam que loucura. O sujeito que errou em todas as suas análises, um analfabeto político, o sujeito que não tem a menor ideia de teoria política, absolutamente nada, totalmente desconectado do movimento político internacional. O sujeito que diz que o Flávio, portanto, pela ignorância, não por maldade apenas, mas por ignorância, o sujeito que acha que o Flávio não teria a menor chance, quer dizer para o cara que inventou a candidatura do Flávio Bolsonaro, que contra tudo e contra todos agora está liderando as pesquisas, que o cara que idealizou e viabilizou a candidatura do Flávio tem que se comportar, que é o que deve falar, o que não quer que falar. Ora, cala a boca. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Não enche o saco. Como disse bem o Mafinha no X,
Os mesmos que fizeram tudo para impedir o Flávio de ser candidato agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. O Eduardo construiu, idealizou a pré-candidatura do Flávio. E agora é um empecilho, precisa ser calado. E por quê? Por que precisa ser calado? Porque é claro, é evidente que, vendo que eles não conseguiram derrotar o projeto bolsonarista, eles querem reduzir a influência do nosso movimento dentro da candidatura do Flávio e tentar domesticar a candidatura do Flávio em direção ao projeto fracassado deles. E como que se faz isso? Ora, tentando diminuir a influência de Eduardo Bolsonaro. Por isso, vocês vão ver um monte de gente tentando falar que o Eduardo é o camisa 10. Se o Eduardo é o camisa 10, eu sou o camisa 9. Eu já vou chegar no post do Fala Fala sobre mim. Mas não é a primeira vez que ele trata comigo. Há um pouco mais de um mês, ele me chamou para um debate sobre Flávio e o Tarcísio, e eu falei que eu teria o maior prazer. Mas que o debate tinha perdido o objeto, porque o próprio candidato do Malafaia, o Tarcísio, de quem, aliás, eu gosto muito e com quem eu tenho ótima relação, acho que ele gosta de mim também, tinha encerrado o debate, dizendo publicamente, múltiplas vezes, que ele próprio estava com o Flávio, ou seja, Tarcísio. Agora, já que o pastor mudou tanto e muda tanto de posição, eu fico até feliz, né, de vê-lo querendo dar pitaco, de contribuir de alguma forma na campanha do Flávio. Pelo menos é um passo na direção certa. E eu falei isso no X. O pastor não gostou e entrou no modo desespero. Eis o que ele disse. O filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado, é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. Só kkk, muito kkk. Pastor, kkk é riso. Riso, como ensinou o argumento do Olavo de Carvalho, como ensinou o professor Olavo de Carvalho, riso é argumento de puta. E você resolveu partir para ofensa para mim, em cima de mim, mas não é acima de mim, né? Você resolveu partir para a ofensa dos meus familiares. Você já havia xingado meu pai sei lá, um mês atrás, agora passou a xingar o meu avô e a memória das pessoas que restabeleceram a democracia no Brasil. O homem que estava por trás da anistia, por trás da abertura, por trás da eleição direta para Congresso, para governadores, que passou o poder pacificamente para os civis. E esse é um debate que eu posso ter com o pastor Fala a qualquer momento. A única coisa que eu peço ao pastor é o seguinte, que ele pegue o jatinho dele de luxo, que eu não sei quem paga, se é a igreja ou se não é, mas pega o jatinho de luxo e pousa aqui nos Estados Unidos, e aí quando você for falar da minha família, você fala pessoalmente comigo, no estúdio, olhando na minha cara. Porque aí eu quero ver se você vai ser macho de falar do meu avô olhando na minha cara. Com o maior prazer, participo do debate com a maior satisfação. Debate de ideias pode ser em qualquer lugar. Debate para falar da honra da minha família, pessoalmente. Quem que eu acho que me chamaria de filhote da ditadura? O Lindbergh Farinhas, o Érico Hilton. O cara que me chama de camisa 9, do Lula, são esses. E aí o que faz o Malafaia? Pega um vídeo e recorta de forma quase ridícula, meio amadora até, não tem ninguém na igreja que faça um trabalho melhor que isso não, pastor? Posta no X e manda, que coisa feia, deveria até tomar um processo de difamação, se existisse ainda justiça no Brasil. Manda para todos os jornalistas da imprensa brasileira. Eu vou te fazer um favor, pastor, porque eu tenho mais audiência que você. Coloca o vídeo do pastor Fala aí no programa, Bruno. Que eles vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é, os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país dera ao seu cidadão. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Meu Deus, e agora? E agora? Oh, meu Deus, pastor Fala postou um vídeo meu com falas minhas públicas no meu programa. Esse vídeo tem dois aspectos. O primeiro dele é tentar me criticar
por algo que ninguém, em sã consciência, pode discordar que foi extremamente bem sucedido. Aliás, o próprio áudio do Malafaia, na época, antes dele mudar de lado de novo, diz isso, elogiando a carta do Trump ao Bolsonaro. Mas não foi só a carta, as sanções de visto que nós conseguimos aos ministros do STF e os demais apoiadores do regime continuam em vigor. Nós, pela primeira vez, fizemos esses desgraçados sentirem consequências e fazer o Alexandre sangrar, sofrendo 6 meses de ações da Magnitsky, de sanções da Magnitsky, que ele morre de medo de ter de novo. Eu não tenho nenhuma vergonha desse trabalho, pelo contrário, eu tenho extremo orgulho. O segundo ponto desse vídeo, volto a dizer, um corte do Paulo Figueiredo Show, agradeceria até a divulgação, se alguém ainda se importasse com o que você fala, e é por isso que eu falo, transmitam, mandem o programa para os amigos e mandem para os inimigos, porque só os inimigos podem achar que usar um corte meu vão conseguir difamar. Todo mundo que assiste o Paulo Figueiredo Show sabe que eu tenho absoluta convicção que o motivo pelo qual o Lula foi mandado para a prisão na Lava Jato foi um jeitinho jurídico, uma atrapalhada e um abuso da Lava Jato que eu já criticava à época. Todo mundo sabe das minhas críticas ao Sérgio Moro e ao próprio Dallagnol, as quais eu fiz a ele pessoalmente e com quem hoje me dou muito bem. Eu sempre deixei claro aqui a minha posição que o Lula deveria, era a mesma do Olavo de Carvalho, num certo sentido, que o Lula deveria ser preso pelas centenas de crimes, e crimes muito mais graves que ele cometeu e que ele nunca foi acusado. Mas preso por esses crimes, presos pelo seu juiz natural, e não por um juiz, como foi o caso do Moro, que não era o juiz natural do caso. Queria que o Lula tivesse observância ao devido processo legal. Porque a defesa que eu defendo pro Lula, pro Alexandre, pro Bolsonaro, pro Paulo Figueiredo, pro Malafaia, é a mesma. É o mesmo posicionamento que eu tenho, aliás, há 20 anos. Há 20 anos eu combato o comunismo, mais de 20 anos, eu combato o comunismo. Há mais de 20 anos eu me posiciono pelo Estado de Direito, pelo devido processo legal, pelas democracias liberais. É a mesma posição. Claro, eu atingi um grau de sofisticação nas minhas posições maiores, mas o meu coração permanece no mesmo lugar. Aonde estava o senhor há 20 anos atrás, pastor Silas Malafaia? Eu digo onde é que você estava. Você estava apoiando o Lula. Eu sou Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os seus sonhos, que é construir uma nação grande, com mais equilíbrio, com mais igualdade, com melhorias. Que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, próximo presidente do Brasil. Gostei do bigode, pelo menos. O bigode era um bigode mais maneiro. Era mais legal. Agora a forma, a convicção, né? Impressionante a convicção. Ah, mas isso tem mais de 20 anos, ele diz. Eu falo, você não sabia que o Lula era comunista, não? Ele dizia que era. Ele só se cercou de gente comunista. Não sabia, não? Não sabia que o Partido dos Trabalhadores era o Partido dos Traficantes? Não sabia que só tinha vagabundo no partido? Não sabia disso nessa época, não? Ora, eu já. E se você não sabe, e se você não sabia, e se você acha que pode apoiar comunista, cala a boca. Cala a boca. Quem ajuda muito calado é quem não apoia Lula. Se você não sabia, se você apoiou um comunista 20 anos atrás, ou você fala, olha, realmente eu era muito ignorante, ai, mas eu não sabia dos roubos do Lula. Você precisa de informação para saber que comunista vai roubar? Pô, mas tem que ser muito cabaço para achar que comunista não vai roubar. E aí agora hoje ele dá uma volta de 180 graus e apoia Jair Bolsonaro com o mesmo entusiasmo e a mesma convicção e abençoa da mesma forma. E essas mudanças de convicção, essa volatilidade,
Você pode falar, esse vídeo é antigo. Ora, até ontem, o pastor Xinga Fala Fala apoiava o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Até ontem não. Para ser mais preciso, até 5 dias atrás. O Eduardo Paes, que eu também já apoiei, aliás, trabalhei para ele, mas trabalhei quando ele era o maior anti-Lula do Brasil. Quando o Eduardo Paes era o relator da CPI que estava botando Lulinha há mais de 20 anos atrás no holofote pelas suas putarias, que depois agora a gente está pegando no INSS. Eu estava naquele lado. Eu estava contra o Lula em desde aquela época onde eu comecei com o Eduardo, acho que foi em 2004, 2005. Eu já estava anti-Lula. E aí, quem que eu apoiei nas últimas eleições para o Rio? Foi o Eduardo? Não. Foi o Ramagem. Pergunta a ele, tá aqui. Pergunta ao meu querido amigo Ramagem. E o Fala Fala, quem apoiou? Pastor Fala Fala, eu lamento estar tendo que esfregar o chão com a tua cara hoje. Lamento. Não queria. Teu filme tá queimado. Nenhum bípede do planeta Terra acredita que eu apoiei o Lula. Esse mesmo que você assume que ajudou a eleger, enquanto eu fazia campanha contra. Esse mesmo que você abençoou. 20 anos da mesma posição. Eu não mudo de acordo com o vento, não. Sabe o que você está acostumado, o Fala Fala? Você está acostumado a xingar. Você está acostumado a falar grosso, falar palavrão. E aí os políticos todos, por medo da... Não, ele tem influência junto às ovelhas evangélicas dele, que você usa de forma sem vergonha como capital político para fazer chantagem e manter a sua influência. E muito político bota o rabo dentro e fica com medo de te enfrentar. O que vai acontecer se eu brigar com o pastor Xinga Fala Fala? Ele vai me xingar, ele vai falar. Então você acha que você vai fazer a mesma coisa comigo que você faz com os políticos? Deixa eu te explicar um negócio. Eu não preciso de você, eu estou cagando pra você. Eu quero que o pastor Xinga Fala Fala se foda e vá chupar um saco de pica. Mas a minha relutância em perder tempo brigando com o Xinga Fala Fala é porque é o seguinte, que apesar da sua volatilidade, eu vou fazer um reconhecimento aqui. Eu acho que o Fala Fala falou e foi uma voz importante contra o regime. Isso tem que ser dado a ele, tem que ser justo, a gente tem que ser devido. O pastor Xinga Fala Fala, apesar de descompensado, volátil, ignorante político, ele foi uma voz bem articulada e importante contra o regime. E o meu adversário no Brasil é só o regime. É contra o regime que eu vou gastar tempo. É contra ele que eu vou brigar. Eu tenho até esperança. Até pela sua volatilidade, pela sua inconstância, pela sua incoerência, que ele volte a estar ao meu lado. O rio corre para o mar. Não tem nenhum outro lugar para o pastor Xinga Fala Fala estar, a não ser ao lado de Flávio Bolsonaro.